oportunidade. Jesus estava dando uma oportunidade daquela igreja se arrepender e voltar às velhas práticas. Jesus estava dando mais uma oportunidade daquela igreja reconhecer o Espírito dele. Aleluias. Era uma igreja que não tinha mais a graça de Deus, por isso que era uma igreja desgraçada, não tinha mais o Espírito Santo. Era uma igreja miserável porque ela se considerava uma igreja rica, próspera, mas carregava miséria. Era uma igreja pobre porque já não carregava mais a essência do Espírito Santo. Era uma igreja cega porque já não tinha mais visão espiritual. Era uma igreja nu porque não tinha mais santidade, não tinha doutrina. Igreja sem doutrina é igreja sem Deus cego. Igreja sem doutrina é uma igreja sem o Espírito Santo. Mas eu prego uso e costume. Deixa eu pregar uso e costume. Mas é melhor pregar uso e costume do que ficar pregando teologia de prosperidade e a minha alma ir para o inferno e a sua também. Aleluias. Por que culto de doutrina não vem para ninguém? Porque ninguém quer ouvir a verdade. Quando é culto de prosperidade, lota a igreja. Quando vem pregadorzinho de glória, você está ignorado, pregando profecia, enche a igreja. Quando Deus usa um obreiro, aquela obreirinha do cobre, para pregar a verdade, ninguém quer participar do culto. Aleluias. Sabe o que é isso? Perdemos a essência do Espírito Santo. É, Jeová, aleluia, Jeová. Perdemos a real presença de Deus. Deus não está mais em todas as igrejas. O Espírito do Senhor já se retirou. Se o Espírito Santo se retirou nas igrejas da Ásia Menor, imagina as igrejas de hoje. Imagina as igrejas de hoje. Se naquela época o Espírito Santo abandonou as igrejas, teve que se retirar das igrejas, imagina hoje. E no versículo 18, Jesus diz: matando missionários, que coitado, tem uma vida de oração, jejum, tem propósito da madrugada, chega nesse altar para fazer a vontade do Espírito Santo, é obrigado a olhar aquela mulher retrolando para lá e para cá. Se ele não fechar os olhos, pregar de olho fechado, o diabo pode lançar seta dentro da igreja, para que aquele homem venha pecar. Hoje o mal da igreja é não querer mais pregar a verdade. Hoje o mal da igreja é não querer mais pregar aquilo que Deus mandou pregar. O mal da igreja hoje é não carregar mais a essência do Espírito Santo. O mal da igreja hoje é viver uma má conduta como viveu Saul nos seus últimos dias. Que mesmo em lágrimas, Deus não perdoou Saul porque não achou arrependimento no coração de Saul. E agora Deus foi obrigado a tirar o espírito dele de dentro de Saul e colocar um espírito perdoador, porque Saul não quis mais obedecer a voz de Deus. Assim foi o sacerdote Eli também não obedeceu. Eli era sacerdote na casa de Deus, mas permitiu que a casa de Deus se prostituísse, e Deus rejeitou as ações do sacerdote Eli. Olha o exemplo de Acabe. Acabe infelizmente obedecia Jezabel. Acabe e Jezabel era uma dupla terrível que levou vários homens a pecarem diante do Senhor. Jezabel, com a tua beleza, com a tua sensualidade, levou homens a pecarem diante do Senhor, matou sacerdotes do Senhor, matou profetas do Senhor. Mas lá na frente Deus levanta Jeú, filho de Josafá, para requerer o sangue dos profetas de Jezabel, porque Jezabel teve que pagar o preço pelo que ela fez. Ei, eu vou dizer uma coisa para você: a lei da semeadura ainda pondera sobre a terra, porque tudo que fazemos aqui também pagamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus não perdoou nem a beleza de Jezabel. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 30. Jeú chega no palácio de Jezabel. Jezabel lá de cima do palácio olha Jeú e fala: eita, chegou um bonito ali, meu Deus, esse aí eu vou derrubar também. E foi lá, se inventou toda, pintou a cabeça, tirou a sobrancelha, pôs batom na boca. Aquela mulher linda diante dos olhos carnais. Achou que Saul ia cair na lábia dela, achou que Saul ia cair na sensualidade dela, na beleza dela. Mas Jeú, ele foi com toda a autoridade. Jeú, ele foi com toda a autoridade de Deus naquele palácio. A Bíblia diz que Jeú entrou com autoridade naquele palácio de Jezabel para vingar o sangue dos profetas. E aquela mulher quis derrubar Jeú com a sua sensualidade.
capítulo, aleluia, 9 de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Nós vemos ali Jezabel se enfeitando todinha para derrubar Jeú. E Jeú, com toda aquela autoridade, cheia do Espírito Santo de Deus, e aquela mulher foi se enfeitar. E quando olhou, fez uma pergunta lá de cima para Jeú: ei, você vem em paz, tudo em paz na engenharia? Aleluias. Que era uma cidade. Jeú não quis nem cair na lábia dela, falou: o que você tem a ver comigo? Aleluia. É forte. Aleluia. Aleluia. Imediatamente Jeú falou: joga essa mulher de cima para baixo agora. Jogou aquela mulher toda muito bonitona, que pintou o cabelo, se enfeitou todo com maquiagem, olhou, achou que enganar o homem de Deus. E o homem de Deus só deu uma ordem para lançar ela lá de cima. A Bíblia chega a dizer: olha para cá, que quando aquela mulher foi lançada com essa beleza toda dela, só chegou os ossos no chão, nem a carne dela chegou no chão. E quando ela chegou no chão, Deus deu autoridade para passar em cima dela com o carro. É forte. Aleluias. Olha o que essa mulher colheu quando ela plantou o que não deveria ser plantado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós plantamos e não colhemos de acordo com o que deveria se colher. Sabe por quê? Porque as nossas decisões, por muitas das vezes, não é a mesma decisão que Deus quer. Deus nos deu o poder do que? De escolher aquilo que nós temos para a nossa vida. Deus, Ele não vai forçar você a escolher nada. Deus, Ele te dá o livre arbítrio de você escolher aquilo que você quer. Deus não vai entrar dentro de você e falar: escolhe isso, não. Deus, Ele tem o Espírito dele para convencer, a partir do momento que o coração estiver aberto, para que o Espírito venha e convença. Porque uma vez convencido, é uma